Ao longo da história da Igreja Cristã, houve diversos mártires como os apóstolos Pedro e Paulo, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e muitos outros. Mas um homem foi o primeiro a perder a sua vida por amor a Cristo. Vem comigo que hoje eu vou te contar a história de Estevão, o primeiro mártir. Antes de tudo, precisamos entender o que a palavra mártir significa. Mártir vem do grego martis, que originalmente servia para se referir a pessoas que serviam como testemunhas de algo, como num tribunal, por exemplo. Porém, ao longo do tempo, essa palavra passou a fazer referência a alguém que dava tanto testemunho da sua fé, a ponto de entregar sua própria vida por isto. Portanto, Estevão é considerado mártir por ter dado a sua vida pela fé que ele tinha em Cristo. Mas estamos pulando etapas. Primeiro preciso te contar quem é Estevão e por que ele foi tão importante na história da Igreja Cristã. Nos registros históricos não há muitos escritos sobre a vida de Estevão, mas a Bíblia relata, no início do livro de Atos, que os discípulos de Jesus cresciam cada vez mais após a sua partida. E os apóstolos, os 11 que Jesus escolheu, e Matias, se viam muito atarefados. Então, eles decidem escolher 7 diáconos, para os auxiliar nas tarefas diárias. Um diácono era um assistente que servia a igreja do primeiro século nos trabalhos que os apóstolos não conseguiam executar por falta de tempo, como atender aos necessitados, distribuindo alimentos e levando os problemas mais graves a eles. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Um dos escolhidos foi Estevão, descrito por Lucas no livro de Atos como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão não só ajudava nas tarefas diárias, como também curava enfermos e pregava o evangelho pelas ruas de Jerusalém. Isso chamou a atenção de alguns judeus que, invejosos pela forma como o Espírito de Deus se manifestava através de Estevão, subornaram algumas pessoas para que espalhassem a mentira de que Estevão blasfemava contra a lei e contra Deus. Isso fez com que muitos, inclusive os anciãos e os escribas, se voltassem contra Estevão e passassem a persegui-lo. Estevão é levado ao Sinédrio, onde é julgado pelos seus atos com base em falsas acusações. Porém, a exemplo de Jesus, ele não profere uma palavra sequer contra seus acusadores. Na verdade, ele conta a história do povo hebreu a todos ali presentes, começando lá com Abraão, que seguiu a ordem de Deus, saindo da sua terra para o lugar onde Deus mostraria, passando por Jacó e chegando até a história de Moisés, o qual o acusaram de blasfemar. Com isso, Estevão mostra para todos os presentes que ele entendia das Escrituras tanto quanto qualquer um, e que reconhecia a lei assim como Jesus. Porém, Estevão os adverte de estarem cometendo os mesmos erros que seus pais cometeram no passado. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não a guardaram. Após ele dizer isso, os judeus dentro do Sinédrio se encheram de fúria. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Para os judeus, este foi o basta. Não quiseram mais ouvir o que Estevão tinha a dizer. E sem nem mesmo um julgamento, o expulsaram da cidade e começaram a apedrejá-lo. E para não atrapalhar a mobilidade, a Bíblia relata que os falsos acusadores removeram as suas capas e deixaram aos pés de um jovem fariseu chamado Saulo, que talvez você o reconheça como Paulo, que depois viria a se tornar um grande apóstolo de Jesus. Em breve farei um vídeo contando a história de Paulo, então se não quiser perder, se inscreva aqui no canal. Estevão então é apedrejado, e em meio àquela dor, sofrimento e humilhação, ele orava a Deus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, como um verdadeiro servo de Cristo, que amava Jesus e seguia seus ensinamentos, Estevão se ajoelha.
e num ato de amor indescritível disse: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Após dizer isto, Estevão deu seu último suspiro e morreu. Sua morte desencadeou uma série de perseguições contra os cristãos em Jerusalém. Perseguição essa liderada por Saulo de Tarso, aquele que consentiu com o apedrejamento e morte de Estevão. Essa perseguição deu início a um movimento muito conhecido na história da igreja chamado diáspora, ou seja, a dispersão dos cristãos por diversas cidades como Capadócia, Bitínia e na Ásia. Isso foi crucial para a propagação do evangelho, pois até então os cristãos estavam concentrados em Jerusalém, e assim não seguindo uma das últimas ordenanças de Jesus aos seus discípulos aqui na terra, que foi de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Muitos povos e nações de outras línguas tiveram acesso à palavra de Deus e à revelação do evangelho de Cristo por meio deste movimento, e a igreja crescia como nunca antes. Estevão foi o primeiro a morrer por amor a Cristo, e como os planos de Deus são perfeitos, sua morte não foi em vão. Tanto em vida quanto na morte, Estevão ajudou no crescimento da igreja e na pregação do evangelho. Jesus nos chama a fazer o mesmo, servi-lo além da nossa vida, das coisas que possuímos ou que sonhamos, colocá-lo em primeiro lugar como nossa prioridade, pois a recompensa daqueles que servem a Cristo não são deste mundo, e sim eternas. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e comente o que achou. Todos os dias posto um vídeo curto sobre a palavra de Deus e toda semana um vídeo longo de histórias ou curiosidades bíblicas. Que Deus te abençoe.